Opa! Opa, seu Lúcio! E se seu Lúcio não vai embora? Agora, vamos contar pra todo mundo que você roeu o rodapé da mamãe? Hein, Magali? Ui, delicinho da mãe! É raro a gente ver uma pessoa que não fala que tá corrido, né, hoje em dia, que tem tempo de sobra, que tá com tempo sobrando. É raro a gente encontrar, né? Hoje tá todo mundo com a vida corrida e hoje eu acho que tempo é um dos ativos mais escassos da vida de alguém. Tipo, a pessoa vai lá e tá com aquele monte de coisa pra fazer, aquele monte de atividade no dia dela. Ela já tá correndo o dia inteiro e ela quer fazer coisas diferentes. A gente tá vivendo uma era onde a gente tem a possibilidade de fazer muitas coisas diferentes, né? A acessibilidade a novas ideias, a novos projetos, hoje ela tá muito grande, então a gente tá sempre ali antenado, a gente que é empreendedor, então a gente quer testar um troço novo, a gente quer buscar, a gente quer entender, a gente daqui a pouco a gente olha e fala assim, meu Deus, cadê tempo pra fazer tudo isso? E eu passei muito por isso quando eu tava começando isso há 11 anos atrás que eu tava na faculdade. Por quê? Porque era um período da minha vida onde eu não me dedicava integralmente ao meu negócio digital. Eu tinha que fazer isso em paralelo à faculdade, eu fazia farmácia, então era uma faculdade muito puxada, então eu estudava pra caramba, aí depois sair da faculdade, eu tinha às vezes que ir pro estágio, aí depois eu tinha que chegar em casa e estudar pra prova e fazer as atividades da faculdade. Então eu tinha que fabricar tempo no meu dia pra poder me dedicar ao meu negócio, aquele negócio que eu tava construindo. E de certa forma, mesmo intuitivamente, eu fiz isso. Eu fiz isso de duas formas praticamente, tá? Praticamente e basicamente de duas formas. Primeiro foi que eu abria mão de fazer algumas coisas que eu gostava pra poder me dedicar ao meu negócio. Então eu abria mão de novela, eu abria mão de sair, de festa, de viajar, de um monte de troço lá que a gente na vida universitária a gente quer fazer. Eu abria mão pra poder dedicar e fabricar, usar esse tempo a favor do meu negócio. A segunda coisa é um fator que eu acredito que as pessoas precisam muito estar presentes pra isso em muitas fases da vida, que é você criar resistência. Então eu criei muita resistência de carga horária de trabalho, por exemplo. Eu trabalhava muita carga horária, só que naquela época eu fazia isso de uma forma diferente como eu faço hoje. Hoje, quando eu preciso criar resistência, eu faço isso. Por exemplo, às vezes a gente entra num lançamento, tem alguma coisa pra fazer que vai dar aquela coisa corrida. E aí, o meu processo de resistência, eu crio ele mais pela manhã. Na época da faculdade, eu fazia isso mais à noite. Ou seja, eu ia dormir 2, 3, 4 horas da manhã e tal, ia lá. E tipo, hoje eu penso assim, meu Deus, como eu não consigo mais ir dormir às 3 horas da manhã, por exemplo. Eu não consigo, eu durmo muito cedo. É o meu relógio biológico. Agora, quando eu acordo, como eu acordo muito cedo, eu acordo com a mente muito voltada e focada na minha performance. Então hoje, quando eu preciso desenvolver resistência em algumas fases da minha vida pra fazer alguma coisa que eu vejo que eu tô precisando de mais tempo, eu faço isso pela manhã. Eu prefiro acordar 4 horas da manhã do que ir dormir às 4 horas da manhã. Isso porque o meu cérebro acorda mais descansado e mais focado naquilo que eu tenho que fazer. Eu não consigo imaginar, tipo, eu só trabalho o dia inteiro. Pensa, você trabalha o dia inteiro. Aí você resolve tudo. Quando chega de noite, que você tem pra descansar, você vai lá e fala, não, vou trabalhar mais 4, 5 horas aqui nesse negócio. Eu falo, meu Deus, como? Eu prefiro, não, dorme, descansa pelo menos um pouco o seu cérebro, aí você acorda mais cedo, bota o despertador, acorda mais cedo, aí você levanta e vai fazer o que você tem que fazer pra você criar essa resistência. Agora, a gente tem que estar atento que tem muitos cenários da nossa vida que a gente precisa desenvolver resistência. Só que essa resistência, a gente consegue alcançar essa resistência quando a gente faz isso em etapas. É igual quando você vai dormir cedo e acordar cedo. Você não vai de uma hora pra outra, assim, amanhã eu vou dormir 7 horas da noite, 8 horas da noite. Não, você tem que fazer isso em micro etapas. Os 6 primeiros anos da minha vida digital foi assim, na raça da resistência, que eu trabalhava 15 horas por dia e assim, não tava nem aí, não olhava pra relógio, eu tava igual uma louca. Então isso, hoje eu desenvolvi um cenário onde quando eu identifico que eu preciso de mais resistência no meu dia pra fabricar tempo pra mim, eu sento e manda ver, porque eu já criei esse hábito, eu já imputei isso na minha cabeça e vivi muitos anos assim. Agora a gente tem que ter essa percepção. Quando você reclamar ou identificar que está faltando tempo no seu dia para fazer aquilo que você quer, aí você tem que lembrar que você tem duas opções para resolver isso. Abrir mão de alguma coisa, colocar esse projeto que você quer como prioridade, tirar e criar resistência. E a forma como eu crio resistência no meu dia, quando eu preciso, é mais na parte da manhã. Porque quando você tá atento a isso, você começa a dominar o tempo que você tem, o espaço mental que você tem no seu dia.
Quando você começa a ter um autocontrole sobre isso, a sua produtividade, a sua capacidade de realização, ela é muito maior. Então a gente tem que tomar cuidado com esse vício de linguagem. Isso é uma coisa que está impregnada na nossa fala. Falar que não tem tempo, que tá corrido, que tá com a gente... É uma coisa que tá impregnada. Às vezes você até tem meios de conseguir fazer 1 hora a mais por dia para dedicar ao meu projeto, 2 horas a mais por dia para dedicar ao meu projeto. Às vezes você consegue um desenho da sua vida que você tem. Só que às vezes a gente tá tão impregnado com esse vício de pensamento, esse vício de linguagem, que a própria sociedade impõe na gente, aquela correria louca, que a gente sai naturalmente, a gente às vezes enrola pra fazer anos e anos e anos pra fazer uma coisa que a gente tá sonhando na vida, e a vida passa, ó, e a gente não foi lá e executou aquilo que a gente mais quer na nossa vida, né? Às vezes eu construí um negócio, nossa, eu ouço muito isso das pessoas, eu queria fazer isso, mas eu não tenho tempo, você ouve muito, é comum a gente falar isso, a gente pensar isso, só que a gente tem que estar com o radar ligado. Toda vez que você citar que você não tem tempo, se você estiver achando, coloca esse pensamento de solucionar isso na sua cabeça. Eu vou abrir mão de quê? E como que eu vou criar resistência em micro etapas, né? Aos poucos, criando uma resistência pra você ter mais tempo no seu dia e fazer aquilo que você quer pra sua vida, tá bom? Fique atento a isso e esteja presente pra toda vez que você falar ou ver alguém falando, porque é um vício total da nossa sociedade. A sociedade brasileira, fala isso como se nada, como se fosse uma conversa de bar. Ele fala que não tem tempo, tá bom? Então é isso, e a gente se vê amanhã no próximo vídeo. Tchau, tchau!